Seja muito bem-vindo aqui no Na Plasma. Estamos aqui novamente. Eu sou Roberto Plasma e você está aqui no Na Plasma. Na Plasma é um bate-papo que eu tenho com uma galera aqui e hoje eu quero apresentar para você a nossa convidada. Ela é a Vivian. E aí, Vivian, seja bem-vinda. Olá, que bom, que prazer, né? Que alegria estar aqui de volta. E eu fico muito grata pelo convite e vamos conversar, né? Glória a Deus, e tomar café, claro. Isso é básica. Quando você viu, quando já estava agendado para você vir para cá, pensei, óbvio, eu sempre faço um café para os convidados também, mas eu pensei, a Vivi é óbvio. A pessoa adora um cafezinho. Você coleciona café? Olha, eu vou te falar que na pandemia, quando entrou a pandemia, eu fui fazer um curso de barista. Eu me lembro que você fez uma coisa assim, né? Né? Aquela coisa, né? Ai, vamos morrer, enfim. Aquele desespero. Sério? Aí, não, lembra no começo? Nossa, parou tudo, fechou tudo, você não saía de casa, uma loucura, né? Algo novo, né? Aí eu falei, bom, a internet tá aí, vamos usá-la a meu favor, né? Então eu comecei, me inscrevi sommelier de chá, de vinho e barista. Sommelier de chá? Sommelier de chá, porque eu adoro chá também. Isso. Tem, você acredita? E aí pra entender as infusões e tudo mais. Tá. Não era porque eu queria conhecer e saber o que eu tô tomando, né? Não. Aí me apaixonei pelo chá, pelo café, pelo vinho. E olha que, por exemplo, se você pegar o brasileiro, não toma muito chá como o inglês, né? O inglês é chá direto. Por exemplo, a família de minha esposa mesmo, né? Como tem a descendência inglesa também, né? Lá é tipo assim, o café toma um pouco, é mais chá. Olha só, e ainda com um pinguinho de leite, né? Não, com então, um pinguinho de aí leite. eu tava fazendo pra minha sogra lá, né? Daí, como é que será que é tal? Ela falou, olha, você coloca, assim, bem específico. Ó, coloca tanto de água, coloca um pouquinho de leite, pouquinho, é um pinguinho de leite e ó, uma colher de açúcar assim, não sei o que, tal. Cheio dos esquemas. É que é bem inglês, né? E a origem, quando eu fiz o curso do leite, é porque as porcelanas antigas, elas eram muito delicadas, muito fininhas e delicadas. Então, na hora de você pôr o chá, para não estragar a porcelana, colocava o fundinho com leite, depois vinha o chá, para não estragar a porcelana. Mas incrível. Por que? Você não entendi. Porque o chá ele estraga a porcelana? Como? Não, é por causa da temperatura, né? Então, eles colocavam um pinguinho de leite no fundinho, o leite frio, e aí vinha o chá quente. Então, tipo, não esfriava, não chegava a esfriar o chá, mas protegia a porcelana. Achei isso muito chique. Então, isso é muito legal, cara, sabe por quê? Você está falando que, por exemplo, muita gente acha que o cara usa calça furada, o cara usa cabelo comprido, por exemplo, o homem, né? Ou coloca o chá, mas tudo tem um porquê histórico, né? Que em algum lugar aquilo não era uma moda, era uma necessidade. Alguém começou, e às vezes é baseado numa necessidade. Por exemplo, eu já ouvi falar que com relação ao homem cabelo comprido, no caso dos vikings, era justamente para esquentar a casa do frio. Olha. Que interessante. E faz todo sentido, sim, né? E essa do chá eu não sabia. Foi só quando eu fiz o curso, né? Assim, que eu achei muito legal, né? E aí, claro, daí a gente descobre que tem o chá que acalma, o chá que desperta. Qual o chá bom pra dormir? Camomila. Esse é massa, camomila, né? erva doce. Cara, se minha avó fazia melissa, camomila. São os chacinhos, né? Dá aquela maracujá, que dá aquela calma. Suco de maracujá minha mãe sempre fazia pra dormir. Aí se você quer dar uma, acelerar o metabolismo, daí coloca um gengibre, faz um chá de abacaxi, um chá um chá verde, por exemplo. E qual chá que você mais gosta? Ai, eu gosto de vários. Mas tem um que Mas assim, eu adoro coisas cítricas. Então eu gosto muito de tudo que vai laranja, limão, abacaxi, eu gosto disso. Até o café, eu fiz uma experiência e achei, né, fica a dica, coloquei uma rodela de laranja dentro do coador, sabe assim, o coador escaldou, colocou o pó de café e uma rodela de laranja. Depois você passa o café. Coloca a rodela em cima do pó. A rodela em cima do pó. Com a casca e tudo, cortei a rodelinha e coloquei. E passei o café e fica um cafezinho aromático. Ah, é? Bem gostoso. Com canela também, sabe o pauzinho da canela? Coloca ali, passa, fica então, tem um café que tá tomando que é bem gostoso com avelã. Esse que tá tomando não é, esse é um outro. Mas tem um outro que a gente conheceu, é bem gostoso. E assim, e o sabor realmente é interessante, né? Depois quando você começa a tomar café gourmet, cara, você não... Quando vai tomar café o tradicional, você sente mesmo a pedra, o pau, o carvão, a sujeira. Por quê? Porque eles torram mais para poder dar aquela disfarçada. Então a torra é forte, daí fica o café amargo. Daí as pessoas falam, mas eu não consigo tomar esse café sem açúcar.
Por quê? Porque é um café amargo, Sim. né? E aí se você coloca ali um cafezinho com uma torra média, uma qualidade melhor, você sente o gosto do café. Bom, a gente tá falando sobre café. Olha onde a gente foi parar. Mas assim, café e arte combinam. Básico, né? Sempre tem lá um cafezinho, né? Sempre que eu dou aula. Principalmente depois você filmando 12 horas na externa, você precisa de um café, com certeza. Muito. Nossa, fiz uma diária com 18 horas, Beto. Direto? Direto. Sério? Essa eu fui embora assim, ó, exausta. Tomou 2 litros de café. Café, só não tomei o vinho, porque não pode beber enquanto tá trabalhando. Chegou em casa, já era, amor, tudo bem? Tudo, vamos lá, vamos limpar a casa. Exausta. Cheguei em casa às 6 horas da manhã. Sério, a gente gravou a madrugada. 18 horas. Foi. Nossa. E detalhe, né? Chega em casa, dá uma dormidinha e volta pro set. Foi direto. Porque pessoal de São Paulo, equipe de São Paulo, locação. Se você tem um cronograma. Sim, tem que seguir, né? Agenda de ator. Sim, não dá pra falhar. Não tem, você acaba ali ficando e vamos nessa, é bem que você falou, é café. Aí nessa hora eu vejo que mostra a pessoa que tá lá porque gosta de fazer, né? Porque o cara que tá lá só por causa do dinheiro, não que a gente trabalhe, quer ganhar, óbvio, mas se a pessoa tá lá só por causa de dinheiro, não porque ela ama aquilo, na próxima ela não aceita mais. Porque, cara, ele vai passar, mas eu pegar um trabalho novamente 18 horas? Não. E aí você vê a pessoa que tá lá porque gosta, né? E assim, né, o set sempre vai ter um cronograma, óbvio, mas, olha, foi muito raro os sets que realmente eu fiquei às 12 horas, às 9 horas. Passou. Geralmente passa. Porque imprevistos acontecem. Sim. Né? Às vezes o ator tem um ritmo, né? Ou a equipe tem um ritmo, ou quem está filmando tem o diretor de fotografia tem outro ritmo. Então, os diretores mudam de um diretor para o outro, a maneira como conduz, eu diria, né? O trabalho. Então, uma coisa legal da gente trabalhar com diversos produtores é porque você acaba pegando né, jeitos diferentes. Um leque, né? Daí você vai se adaptando também, né? Sim. Aí a cada tipo de trabalho, assim. Sim. Mas é muito legal. Depois que você vê o trabalho, daí você fala, valeu a pena. Porque na hora, Beto, a gente fica... Mas depois passa. Né? E aí já quero convidar você então, antes de a gente continuar aqui, já a se inscrever no nosso canal, dá o teu like, segue a gente aí, tá bom? Deixa teu comentário também. E a gente vai conversar um pouquinho com a Vivi aqui hoje, tá bom? Vivi, só fala um pouquinho quais as áreas que você atua, assim, para quem não conhece você. Então vamos lá. Então eu sou a Vivi, né? Que mais o pessoal me conhece como Vivi. Mas sou a Vivian Dalpiaz, meu nome é artístico. Então eu trabalho com direção de arte, né? Para cinema, para produções de teatro, enfim... Qualquer tipo de produção de arte. Então é criação, produção, execução de arte. Eu tenho um ateliê, né? Ele se chama Mini Casa da Vivi, até quem quiser seguir a gente, né? Nosso Instagram é Mini Casa da Vivi, bem simples assim. E lá eu produzo arte, né? E aí não só para o cinema, mas enfim, qualquer tipo de arte, cenário, miniaturas. Eu gosto muito de trabalhar com miniaturas. E também trabalho como atriz, né? Já atuei em vários filmes. Com essa idade agora, geralmente sou a mãe. Esse meu último que eu gravei, que ainda não foi, a gente está ainda gravando, na verdade, foi meu primeiro papel de má. É mesmo? Imagina, foi um desafio. Meu primeiro papel de malvada, sou uma madrasta, assim, muito má. E tá sendo um desafio. Tive que fazer laboratório para poder, né, entender como é que funciona uma cabeça malvada, né, uma cabeça egocêntrica, uma cabeça que não tem amor, né, que faz as coisas friamente. Mas como o Jairo, teu marido, ele é psicanalista, né? Certo. Ele deve ajudar nisso, né? Sempre, né? Sempre. Porque ele trabalha a construção com isso, do personagem. Até a gente fez você falou, foi bem legal, a gente fez um curso, a gente deu aula juntos num curso de teatro. E é justamente sobre isso, assim, né? Eu vim com a parte mais prática da direção de arte e ele veio com essa parte mais técnica, mais pessoal, mais, digamos, psicológica, assim, e mental, da construção do personagem. Ô Vivian, assim, a gente tá gravando na Plasma aqui, que é um bate-papo, né? Não até eu falo, pessoal, não é uma entrevista, a ideia é um bate-papo. Porque se não fica entrevista, o cara fica parado esperando quais são as perguntas. Não, a ideia é um bate-papo, né?
E a gente já gravou aqui, você já gravou na Plaza lá no passado, Nossa. mas na época ainda era tipo 10, 20 minutos, então era só uma pincelada. Agora a gente tem mais tempo, né? Uba. E aí de lá pra cá, que naquela época estava começando, né? Ah. Tava entrando essa parte do cinema, né? Agora já passou um tempo, já tem mais o quê? Acho que tem mais de 5 anos, né? Pois é. 5 anos. E aí, como que muita coisa aconteceu aí com certeza, mas, cara, nessa parte do cinema, do audiovisual, mudou muita coisa? Ai, Beto. Sim, mudou pra você, tá falando, né? Sim, foi um salto. Primeiro, né, que eu sou muito grata a você, porque tudo começou aqui. Glória a Deus. Então eu sou muito feliz, assim, né, de ter tido aquela cara de pau aí. E ter vindo conversar contigo. Então eu sou muito grata mesmo, de coração, assim. Uhum. E aí a gente fez o Aju Terminou, Sim. né, e tu... Nossa, eu lembro do treinamento com o Follow Sim, Focus. com o teu filho. Aí, aquele que era um plano contínuo, né, que a gente fez, plano sequência isso. e tal. Então, foi muito legal, porque tudo é um aprendizado, né? E eu acho que eu sempre fui muito aberta para aprender, porque a gente não sabe, a gente tá aqui para aprender, eu adoro E na verdade, isso. aquele dia você acabou fazendo uma trilha. Também, Viu? a gente acabou Não atuando. foi nem arte, né? Pra pensar com o teu filho. Isso, Que era eu um adoro treinamento. assistir de vez em quando, sabia? Só pra ver, porque ficou espontâneo, né? Sim. A gente acabou ali brincando, Sim. foi uma brincadeira. Que foi aqui, por sinal. E que deu certo. Então, assim, e aí a partir daqui eu conheci outros diretores, conheci a Paty, que através da Paty conheci outros e outros. Então, é uma rede, né, Beto? Eu acho assim, a arte e o cinema, como a gente está falando, é uma coisa muito coletiva. Sim. Né? Então, ninguém faz nada sozinho, né? Em primeiro lugar, né? É impossível você fazer um filme sozinho. Ou se você faz com pouca gente, mas sempre tem alguém, né? Precisa ter, né? Uma equipe, você precisa ter Você o pega básico. Lá sabe aquele diretor, Roberto Rodrigues? Sim. Então, veja, ele fez aquele filme com o Bandeiras, era ele só praticamente. Mas é ele com ator, então sempre tem alguém. Com ator, exatamente. Você não vai sozinho. Não. Né? Não tem como. Tem que ter alguém ali para ajudar na câmera, na luz, Sim. no som, na arte, na maquiagem, no figurino, enfim. Né? E aí, claro, dependendo do orçamento, são filmes menores, filmes maiores, produções menores, produções maiores, mas a gente adora esses desafios, né? Eu ainda não tô rica, tá, Beto? Deixa eu falar. Mas vem cá, você iria falar também? É engraçado, não sabe por quê? Agora, esses muito, dias, eu tava num lugar, daí a pessoa chegou pra mim e falou assim, nossa, mais de 100 mil seguidores. Ai, você deve ser... Olha o comentário. Você deve ser muito rica. Aí eu dei uma risada, né? Eu olhei, o quê? Eu olhei, amei, mano. Aí eu falei, olha, querida, não é bem assim. Porque às vezes a pessoa tem uma ideia equivocada, Sim. né? Muita coisa que eu faço é voluntária. Eu acho que isso é bem legal a gente falar também. Até as aulas, eu dou aula de arte em 2 lugares que eu sou voluntária, né? Então eu não estou recebendo. Na verdade, às vezes a gente até acaba bancando isso, né? O estacionamento, o material, então você vai como voluntária. E o cinema, eu já fiz muita coisa voluntária também, né? Então, assim, tanto na parte de produção, de pré-produção, quanto até de atuação, né? Claro, não estou reclamando, não me arrependo, e se precisar farei de novo, porque eu vejo assim, é um sonho das pessoas, e a gente pode fazer parte dessa história. Né? E aí ou orçamentos assim que você não acredita que você fez um filme com esse valor. Não, e principalmente quando você tem, por exemplo, um trabalho onde você tem um propósito, né, que bate com o seu mesmo propósito. Exatamente. Porque é que nem, é a mesma coisa, outro dia estava vendo a questão de livro, né, preciso comprar alguns livros, né, voltando a ler e tal, preciso ler mais, né. Aí eu fiquei pensando, pô, você tem esse livro que é legal, esse livro super famoso, vendo algumas dicas, né, de pessoal, os livros mais importantes para você ter na tua biblioteca, na história, não sei o quê. Aí são livros muito legais, mas eu estava pensando, mas qual o livro, Senhor Jesus, que vai edificar minha vida, sabe, com aquilo que vem do Senhor, né? Verdade. Porque, ok, beleza, eu vou ler um livro, de repente, que vai contra a palavra, vai ser muito famoso, ok, mas vai contra os princípios do Senhor? Tá. Eu posso ler, é legal, você vai aprender algumas coisas, ou o que não fazer. Boa. Tipo o filme que a gente assiste de referência. Exato, né? Que tem coisas que são legais, assim, de ver, né? Mas é o meu estado pensando, porque é muita coisa, né? Muito livro, então você precisa peneirar um pouco, né? Mas aí, Vivo, deixa eu, assim, porque quando você começou aqui, quando a gente começou a fazer aquele treinamento, né? Tudo isso, a ideia foi mais para a direção de arte, né? Você fazia várias coisas, mas eu vejo que você foi mais para essa parte da direção de arte.
Tô enganado ou não? Eu fui mesmo. Fui porque é uma coisa já que, né, Que é o que você pessoa faz, arteira, você já gosta. Exato. de coração. Porque você já tinha a mini casa Vivi, Já, você já fazia, exatamente. você tem o teu ateliê Então e tal. eu entrei de cabeça mesmo na questão da direção de arte. Pois é, mas aí eu vi que daí de um tempo você começou a entrar na parte de atuação também. Eu acho assim, ó, porque eu amo as duas coisas, né? Claro que eu adoro montar um cenário, eu adoro ver. Beto, eu amo quando vai a estreia, que eu sento no cinema, assim, e eu vejo. Eu fico muito emocionada. Tudo bem, que também tem aquela parte que eu falo, nossa, mas eu podia ter colocado isso ali, eu podia ter feito, mas enfim, né? É normal. Tem essa parte normal. também que a gente acaba, mas se fizesse, mas assim, a gente também não pode se culpar. Naquele momento era o que a gente Sim, tinha, podia fazer, e era a visão que a gente tinha, Sim. né, daquele... E assim, ó, a gente acabou ganhando alguns prêmios, né, até como direção de arte, Até você falou de um prêmio, mostra aí, qual que é? Ai, sim, com Você falou Palavra em de prêmio já? Esperança. Deixa eu pegar o Deixa eu gancho. mostrar, eu trouxe esse aqui, que a gente participou em 2023. Da onde? Mas participou É onde? lá nos Estados Unidos, olha só que chique. Que é esse E aí- Creation World Film, né? Yes. Film Festival. Até parece que ela fala inglês. Não falo, tá, gente? Só me aluguei, agora com o Yes. E aí, a gente teve aqui o Steven na Kendrick. PIB. E aí, ai, gente, ele Pra quem não assinou pra sabe, o mim, olha Steve só. Kendrick é do Quarto de Guerra, é o produtor, né? É o irmão do diretor, né? Exatamente, Do Quarto Alex. de Guerra, Desafiando os Desafiando os Gigantes, Gigantes, tal. Ele teve na enfim, PIB, na né? Ford. Então, gravando aqui, né? Até Aham. terminaram o filme. Inclusive, vou contar uma coisa assim. Fui convidada para fazer parte da equipe de direção de arte. Ai, que legal. Mas aí não era o momento, bem que você falou, às vezes a gente tem que ter foco, né? E assim, eu teria que ficar no Rio de Janeiro por 3 meses e no momento eu não poderia, Sim. né? Então eu teria que abrir mão, assim, a gente abre mão de umas coisas por outras, Sim. né? Então eu teria que abrir mão de algumas coisas para poder estar lá. Mas não era o momento de abrir mão dessas coisas. Mas você sabe, Viu, que isso mesmo, por exemplo, que nem você me conhece há esse tempinho, né? Algumas pessoas, tipo, com certeza, pensam, pô, mas cadê o Beto, né? Tava fazendo filme direto, agora não fez, não tem mais filme novo. Algumas pessoas pensaram, olhando até nas mídias mesmo, né? Mas porque a hora que veio meu filho, cara, meu tempo ali agora é com ele. Muda, né? Então não tinha nem como aceitar, tanto que alguns trabalhos de longa, outros trabalhos de curtas, tal, que até, e trabalhos comerciais também, acabei não podendo pegar, porque, tipo assim, vou fazer longa, vai ter que ficar 20 dias fora, não tem como. Né? Por mais que Você tenha acaba, que entrar tal hora, não dá tempo de é bem voltar. isso, essa questão de a gente, as prioridades, Sim. né? Até no meu próprio trabalho, né? O Mini Casa da Vivi. Qual é o foco? Né? Que público você quer alcançar? Eu sempre falo, às vezes as pessoas vêm, será que você pode me explicar? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Eu falei, acho que a primeira coisa que você tem que saber o que você quer, né? E que nem você falou do propósito. Qual é o propósito do nosso trabalho, né? Hoje, por que eu dou aula de arte? Por que eu fui fazer um curso de arte-terapia para poder, entender um pouquinho como que a arte pode ser terapêutica, né? Como usar a arte como uma ferramenta terapêutica. E isso tem sido maravilhoso, né? Eu vejo assim, você vê as pessoas sendo curadas e sendo resgatadas através de uma aula de arte, através de um momento que ela pode criar, né? Porque eu não condiciono, né? Eu dou um caminho, mas eu não condiciono, você vai ter que fazer isso aqui. Não é isso, não é esse o objetivo. O objetivo é que a pessoa, ela se desenvolva. O objetivo é que é um barato, porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu não consigo, eu não sei, né? Eu não vou conseguir. Já vem com aquela coisa assim, definida na cabeça. E ela chega e a gente fala, não, você é capaz, tá em você, todo mundo tem esse potencial. Só precisa de um incentivo, né? E aí, daí você vê, a pessoa começa e ela vai se empolgando. Beto, daqui a pouco ela tá com um sorrisão, ela se descobre, né? Tipo, nossa, eu consegui. E aí quando ela termina a peça, ela olha e fala, não acredito que foi eu que fiz. Então é um negócio que... E sabe, tem que tomar muito cuidado, né? Porque, por exemplo, eu mesmo nessa, que nem eu na Plasmo, agora que eu tô voltando a gravar. E, por exemplo, o Na Plasmo já tinha 42 programas gravados. Sabe? Não era tipo 2, 5. Já tinha gravado no passado 42. Esse aqui já é o...
Esse é o 45, eu já tinha gravado 2, nem essa semana vai pro ar outro ainda agora, né? Nossa, imagina. Com o Thiago, e aí o teu vai para outro mês. Não, essa semana vai com o Thiago? Não, agora não sei, tem que ver lá. Não, gente, acho que talvez semana que vem, não sei. Mas aí eu mesmo, eu tenho muito esse cuidado de, beleza, tá, eu tô gravando os testemunhos, tô gravando na Plasma, que é esse bate-papo, e aí tem os filmes. E aí tu precisa colocar no papel, sabe? Tipo, qual é a prioridade? Tá, mas isso aqui vai me ajudar? Tá, ok, isso é legal. Mas eu vou ter tempo de trabalhar isso? Ah, tenho, não tenho, não. Então, assim, são coisas, por exemplo, cara, já veio convite muito legal. Para trabalhar assim, convite joia, top. Sim. Mas falei, cara, agora não dá, porque não tem como. E eu vou te falar, o dia que até achei, sendo bem sincera assim, o dia que eu recebi o WhatsApp, eu achei que era golpe. Porque eu falei, não deve ser da equipe, né? Falei, imagina, acho que esse cara querendo me dar um golpe. Aí eu fiquei desconfiada. Aí eu falei, mas será? Mas daí a pessoa, né, me chamou e conversou e falou, não, é porque é a 360 que tava fazendo essa parte de montar a equipe e tal. Não, eu falei, não era golpe, né? Ufa. Daí ela fez o convite para fazer parte da equipe. Esse filme agora que está gravando? Não, o filme com os Kendricks, que eles estão gravando aqui no Brasil, né? Que é A Ignição da Alma, o nome do filme, né? Que é uma regravação, né? Exatamente, é uma releitura já que tem do filme em inglês, mas ele vai vir todo em português, né? E aí, claro, era uma baita de uma oportunidade, imagina, né? De você estar, né? É um outro ambiente, é uma outra, algo grande, eu diria assim, é uma baita de, não é um diretor, é um diretor de arte, uma equipe, né? De direção de arte. Então, eu teria a oportunidade de trabalhar dentro dessa equipe. Confesso pra você que no começo, meu coração ficou triste, né? E sabe quando você meio tipo, mas será que eu fiz a coisa certa? Será que eu não perdi uma oportunidade e tal? Mas aí depois, conversando com meu marido, com a minha família, até com os meus líderes, sabe? Eu entendi que não era o momento. Mas acho que essa questão de ficar triste é que para todo mundo acontece. Porque eu também me vejo assim, por exemplo, desses trabalhos, né? Puxa, mas é um trabalho que eu menos estou fazendo, menos pessoas conhecendo, menos, sabe, relacionamentos, aquela coisa. Mas se eu tivesse feito isso, talvez já teria num outro nível. Mas peraí, cara, tá, e teu filho estaria onde? Né? E aí entra assim, o que é prioridade? Né? Beleza, estou fazendo os filmes. Por exemplo, nesse tempo todo que eu fiquei parado, não trabalhando, externamente, eu continuei internamente. Como? Eu fiquei fazendo o roteiro, eu fiquei arrumando o roteiro que a gente ia gravar. Sim, né? Você está produzindo. Por exemplo, até na própria timeline de um filme, das etapas de produção, né, de um filme, essa parte do desenvolvimento, que é a parte onde você está criando o roteiro, fazendo, até um dia num curso uma pessoa perguntou assim, né? Perdão, nem perguntou, o professor falou assim, olha, essa parte, etapa, quanto tempo leva? Que nem a produção, na base de uns 3 meses, 2 meses, depende, o tempo de gravação, né? A pré-produção, tanto, mas a parte de desenvolvimento do roteiro, aí, tipo, 5 anos, 3, 10, não importa. 20? Eu já vi um diretor que, depois de 20 anos, ele conseguiu gravar. E começou terminou o roteiro e tal. Então, sem contar que, além disso, tem a questão de você estudar, que nem como eu faço a parte da fotografia também, né? E aí estuda, não, que nem eu estou estudando muito agora, assim, tá, qual lente eu tenho que investir? Será que eu pego essa lente, ela me dá um look cinematográfico, beleza, mas ela não tem isso aqui. No momento, o que eu preciso para o momento? Como é importante isso, né? Até porque na hora que você vai produzir, é outra coisa também que é muito legal, né? A questão das ferramentas. Sim. Né? Porque, assim, a ferramenta certa vai auxiliar. Não tem como. E muda, né? Beto? Muda. Exatamente. Ó, quer ver? Cortando você. Não, pode falar. Como eu falei pra você, essas câmeras não são as câmeras que eu gravo os filmes. Elas nem são câmeras de cinema. Só que por que eu acabei comprando essas câmeras? Porque como eu vou gravar na Plasma, eu preciso do foco automático. E olha só. Por quê? Porque a gente vai fazer isso aqui, né? Tipo assim, a pessoa que fica vai movimentar, mexendo a mão, sabe, um monte de coisa. Olha essa xícara aqui e tal, né? Que nem aqui você aqui, ó. Coisa vivida. Olha que legal essa xícara, já focou aqui, ó, foco automático. E aí, como eu estou fazendo sozinho, né? Então eu preciso pensar nessa questão. E às vezes, não necessariamente aquele equipamento que é o top é o melhor para você naquele momento. Naquele momento. Então eu acho que é um conjunto, né? E é bem que você falou, né? E essa questão também, eu ainda tenho um filho na idade escolar, que ainda precisa de mim. Sim. Que eu levo, que eu busco, que eu faço almoço, que é aquela coisa toda. Sim. Então, é bem isso, né? E você tem família, né? Sim.
Não são é só muitos filho, fatores, né? São muitos fatores, assim. E aí que eu acho que é o ponto que o profissional ou a pessoa ela precisa ter para você poder crescer de uma forma saudável. Porque às vezes o cara, quanta gente vive que você conhece ou ouviu falar no meio do cinema que o cara cresceu muito, só que a área do relacionamento o cara já está no 8º, 10º casamento, né? Acaba perdendo Exatamente. do outro lado, né? E assim, né, Beto, não, eu tenho comigo que, é bem que você falou, também até a questão do propósito, né? Porque se a gente fosse querer só ganhar, eu quero ganhar dinheiro, eu nem estaria aqui, Não estaria, Beto. Eu estaria fazendo outra coisa para ganhar dinheiro, né? E as propostas vêm. Eu me lembro quando eu comecei, porque eu comecei entrar nesse mundo, nesse universo, através de uma agência de modelo. Então, eu comecei como modelo comercial. Você não está mais nessa agência? Não. Me lembro que você estava lá. Já não quero mais, agora só quero ficar... né? Não quero mais modelar, assim. Mas, só... Porque a gente recebe muita proposta, né? E existe um caminho, entre aspas, mais fácil para você ganhar dinheiro. Sim. Né? Existe. Sim. É fato. Né? Brilha aí e você pode ir por esse caminho. Mas aí... Sempre a gente tem que ter aquele... Eu sempre oro e peço que Deus nos dê graça para a gente fazer boas escolhas. Né? E o que Ele quer, né? E boas parcerias também. Porque nem toda parceria, muitas vezes, até olhando parece uma coisa muito legal. Mas se você for analisar, ela pode ser prejudicial. É aquela situação, né, cara? Satanás não vai colocar, por exemplo, uma mulher feia horrível na frente de um homem para fazer com que ele caia, né? Sim. Exatamente. Então, e vice-versa, assim, né? Uma mulher, e cada um tem, da mulher. Eu gosto de lembrar aquele versículo que Deus não tenta ninguém, né? A gente é tentado pela gente mesmo, né? Pelos nossos próprios desejos. Então, eu sempre falo, a alma te comporta, porque, né? Para não cair, como disse Jesus na oração que eu amo, né? Para não nos deixes cair na tentação. Mas livra-nos do mal. Acho que foi num livro que eu li isso, e a pessoa falava assim, cara, você está correndo, né? Uma prova de... Né, maratona. 400 metros rasos ali na pista e tal. Satanás vai jogar uma pedra para você parar e pegar? Não, ele vai jogar uma pepita de ouro. Vai jogar uma pedra de ouro ali grandona para você parar. Então é a mesma coisa. É uma coisa que brilha os olhos, né? E é interessante isso, né? Outro dia eu fui e estava arrumando meu carro. E aí, de repente, tinha um outro carro lá, super bonito e tal. E de repente comecei a conversar com a pessoa, né? E a pessoa estava falando como ela cuida muito do exterior, ela falou assim, como abre muitas portas. E realmente, a gente sabe que abre portas. Sim. Porque o ser humano, a primeira coisa que você vê em alguém é a aparência. Né? Mas como eu falei para ele, o problema é que depois quando você caminha, e é só caminhando que você vai conhecer a pessoa. Aí você vê a pessoa assim, ela é linda por fora, mas por dentro é sepulcro caiado, como diz a Bíblia. Né? É bem complicado, né? E eu tenho pedido para Deus, sabe, me dar essa graça das parcerias. Sim. E outra coisa, né? Às vezes a gente tem a parceria do mundo cristão ali, do ambiente cristão, e tem a parceria que não é, e muitas vezes é o cristão e não é o cristão. E você como profissional vai trabalhar. Tá tudo certo, é trabalho, e outra, a gente tá aqui para ser sal e luz. Sim, né? Eu sempre penso, sal, eu até brinco, né, com os meus filhos quando eles eram menores, né, seja saborento, né, porque vamos dar sabor na vida, aonde a gente estiver, né, e luz, para que é a luz? É pra gente poder enxergar, né, para poder iluminar, para poder ver o caminho. Sim. E eu entendo que Deus me chamou para isso, né, para ser sabor na vida das pessoas, para ser luz na vida das pessoas, e o resto Ele vai prover, né, com Beto? certeza. Se precisa de um recurso que talvez hoje eu não tenha condições, eu já vivi, esses 5 anos eu vivi muito esses milagres. Conta algumas coisas aí. De, tipo, não ter o recurso, e de repente uma pessoa liga para você e fala, olha, eu tenho um monte de coisa para doar aqui. E aí eu não entendo na hora, entendeu? Mas aquela coisa assim, receber, fui lá buscar. E aí, tipo, semanas depois vem vamos fazer um projeto, vamos dar uma aula de arte no lugar, e você tem que levar todo o material, e você ganhou o material, sabe? Você foi lá e porque para alguns é lixo, para outros, né? Então, assim, eu já vivi muito dessa experiência. Tipo, cara, de repente eu ganhei, eu não fui nem atrás, entende? A pessoa ligou, venha buscar que eu quero te doar um negócio aqui. E aí eu vou lá buscar e às vezes eu até não entendo por quê. Mas agora eu já tô ligada. Tá mais sensível, né? Vai vir coisa aí. É o Senhor, né? Então vai vir coisa. Você receba porque não é muitas vezes não é pra mim. Eu sou só
o que vai passar, né? Então eu recebo e aí já vem aquele projeto, já vem aquela aula, já vem aquele lugar e a gente já entendeu por que a gente recebeu. Viva, e na parte de direção de arte aí, quais foram as coisas mais estranhas que já aconteceu? Os desafios. É. Eu acho que depois que a gente... Peraí, só cortando você, deixa eu fala. cortar. Antes de você continuar, porque talvez tem pessoas que vão assistir a gente que não sabem o que é uma direção de arte no audiovisual. O que é uma direção de arte? Então o que essa pessoa faz? O que o diretor de arte faz? Arte. Né? O que a arte faz? Então vamos lá. A gente recebe um roteiro, né? O diretor, tá? O diretor, ele quer fazer um filme. Ele vai fazer um filme, ele tem um roteiro e ele vai precisar de uma equipe para fazer esse filme, né? Então ele vai chamar alguém responsável pela arte, responsável pelo som, responsável pela câmera, né? Que é o diretor de fotografia, enfim, ele vai montar uma equipe. E aí esses diretores vão se reunir, né? Então eu geralmente é o diretor de arte, diretor de fotografia. Então a gente vai se reunir, vai pegar esse roteiro e vai entender o que esse roteirista quer. E aí a gente vai fazer o quê? Uma decupagem. Decupagem a gente vai tirar cena por cena, né? Que nem eu na direção de arte. Eu vou lá, vou ler o roteiro. Tipo assim, eu leio umas 1000 vezes. Porque eu leio a primeira vez, geral. Depois eu venho lendo cena por cena. E aí vou destrinchando aquela cena. Né? Então aqui, e o roteirista geralmente coloca se é de dia, se é de noite, né? Se a luz está acesa, se a luz está apagada, e os objetos de cena, né? Então, todo filme tem um objeto de cena que marca. Pois é, mas nessa decupagem, nessa etapa, o que você faz? O que o diretor de arte faz? Então, eu vou pegando cena por cena, né? Vou destrinchando ali. Mas o que é se destrinchar? É colocar na minha planilha tudo que a cena 1 tem. Então eu vou colocar lá, cena de dia, eu tenho 2 personagens, que roupa que esses personagens vão estar, o que eles vão estar tomando, o que eles vão estar usando, sabe? É tudo Mas que então, compõe aquela cena. É numa sala, por exemplo. Essa sala tem que ter sofá? Que cor é a cortina? Mas então você olha o lado do que aparece na imagem. Exatamente. Você olha também, por exemplo, o que está sendo falado, aqui precisa vai ter uma pessoa falando, 2, 3, essas coisas também não é uma coisa minha, eu como diretora de arte, porque assim, eu leio tudo e eu estudo todos os personagens, eu gosto disso. É que nem o ator, né? Você decora não somente a fala, mas também do outro. Exatamente. Até quando eu tô atuando também é assim, né? Então eu já tenho lá na minha cabeça a fala do... Já vi ator, quem foi? Tinha um ator bem famoso, assim, que a pessoa estava gravando um filme e ela decorava a fala da outra pessoa, do outro ator. Só que durante a gravação ela falava tipo, então, você foi para lá? E quando a pessoa falava, ela falava fala, mas só gesticulava. E aí ele falou, ei, tem que parar aí, cara. Porque no plano geral, imagina ele pega o cara falando. Tá falando aí, como assim? Vidente? Aí a gente fala aqui, né? Fala aqui. Mas é muito interessante isso. E assim, né? É uma coisa que eu vivi uma experiência com um diretor de São Paulo, que ele era um diretor muito prático. Então assim, Vivi, não precisa montar tudo. Por exemplo, eu vou dar um prático, né? Era um consultório de psicologia, tá? Era a psicóloga, os personagens, uma psicóloga e o paciente, certo? E ali ia ter um diálogo. E aí ele falou, não, você não precisa montar tudo, monta só onde eles vão estar sentados. Falei, mas e se eu quiser montar tudo, posso? Pode. Mas ia aparecer na imagem tudo? Então, porque tinha os planos fechados e o plano geral, né? O plano mais aberto. Então eu arrumei na janela, arrumei um detalhe ali, um detalhe aqui, um detalhezinho na mesa, todos os detalhes, né? Dentro da paleta de cor que a gente define quando senta lá a direção para ver que cor que nós vamos usar nesse filme, né? Dentro da paleta de cores. E aí ela tinha uma prancheta que ela precisava ter ali a ficha do paciente, tá? Então o que eu fiz? Eu fiz uma ficha de verdade, peguei uma ficha de um psicólogo, coloquei os dados ali da nossa personagem, né, e todo o laudo do nosso paciente e tal. Quando ela entrou, isso pra mim, eu amo, Beto. Que aí a atriz entrou toda concentrada, sentou no lugarzinho dela, pegou a prancheta, ela começou a ler, ela abriu um sorriso tão lindo, e ela falou assim, nossa, eu sou uma psicóloga. Sim, internalizou. De alguma forma, isso contribuiu para a atuação dela? Eu acredito que sim. E aí valeu
valeu todo o meu trabalho. Ela entrou no mundo, né? Sabe? E outro exemplo, eu fiz também uma cena que era a casa da nossa protagonista. E aí eu dei uma stalkeada nas redes sociais da atriz. E assim, sabe quando você percebe que é a foto do afeto? É a foto com o cachorro, é a foto com a família. Falei, mandei imprimir, coloquei no porta-retrato. E aí quando a gente montei a sala, coloquei essas fotos pelo ambiente. Elas apareceram no filme? Não. Mas quando ela entrou na sala, a primeira coisa que ela viu, a foto do meu cachorro! Tipo, não acredito! Tô em Você casa. fez ela se sentir em casa. Cara, sabe? Então é isso. Mas é uma coisa muito pessoal, né, Beto? Porque Sim. cada diretor de arte eu conheço um diretor de arte que ele sempre coloca uma obra de arte quando ele faz um cenário. É uma marca dele já. Né? Então ele sempre vai ter uma obra de arte, uma referência de uma obra de arte no cenário dele. Interessante, né? Assim como o diretor, você pega lá o, como é que é o diretor do Senhor dos Anéis, esqueci o nome dele lá. O nome, não vou lembrar. Esqueci o nome dele agora. Ele, por exemplo, o Hobbit, se não me engano, ele aparece no começo dos filmes. Inclusive eu adoro o Hobbit. É um dos meus preferidos. Legal, né? O filme O Senhor dos Anéis, eu achei assim meio cansativo pelo tempo. Eu gostei bastante do Hobbit também, outro dia eu assisti novamente. Interessante. Eu assisti o Hobbit novamente, eu gostei bastante, eu já tinha assistido. Eu falei, deixa eu assistir agora O Senhor dos Anéis. Realmente, eu gostei mais do Hobbit também. Até pelo fato que eu achei muito extenso, assim, cansativo. Sim. Eu não sei também, a gente tá ficando velho. Mas é que hoje, né, Vivi, no dia que você assiste série de 50 minutos, de repente até 20 minutos de, como é que é, sitcom, né? Então, e você assiste um pouco, tá bom, tem que sair, desligo. Então... isso é verdade. Não ia, tá? A gente sente, eu vejo pelo meu caso, as pessoas querem vídeo... Rápido, né? Rápido. E elas querem que você ensine milhões de coisas em um minuto. Você ficar... Fala sério. 3 horas no filme, cara. Tem que ser bom, né? Tem que ser. Mas eu já tô na fase assim que eu dou uma pausa. Ou o filme, a gente brinca, né? Tem um meme que falou, o filme começa a me assistir, porque daí eu tô lá meio dormindo já. Quer dizer, então o diretor de arte, ele é praticamente um decorador, né? Vamos dizer assim. Ele faz esse serviço de... Aí junto sempre eu tenho alguém, né? Uma parceira, um parceiro que faz o figurino e a gente trabalha muito junto, porque daí pra casar, né? Então, as cores, enfim, os modelos. Então, a gente está sempre trabalhando, é uma equipe bem, bem coesa, assim. E até o próprio maquiador, para entender o cabelo, para entender a maquiagem, para entender a unha. São detalhes que fazem a diferença. Qual foi o pedido mais doido que um diretor já pediu para você? Ou para fazer, criar, seja o que for? Filme. Deixa eu pensar, eu já fiz vários. Ou que você mesmo tem, tipo, cara, isso aqui é loucura, mas vamos lá, vamos tentar. Eu acho assim, não foi nenhuma loucura, mas foi um desafio pra mim. Né? Eu fiz uma direção de arte de uma série, de um dorama. Então, pra mim foi um desafio, porque nós tínhamos que ter as referências coreanas. Sim. Então, eu acho que pra mim foi um desafio, porque eu tive que dar uma mergulhada um pouquinho para entender essa cultura. Você aprendeu a língua? Não, mas já demais. Meio bom dia. Mas eu comia comida, experimentei algumas coisas. Só a pimenta, que pra mim não precisa ter muita pimenta. Ou então comida indiana você não gosta, né? Ai, não, Beto, muita pimenta. Eu gosto de pimenta, mas o pessoal capricha. Comida indiana, a família da minha esposa, né, África do Sul, cara, lá tem um pouquinho também da descendência da influência indiana, então tem comida um pouco pimentada. Eu também não gosto muito, não. E é uma pimenta, né? Tipo, se come assim. Forte, Então, agora eu já sei, se eu for num restaurante, eu já vou pedir sem pimenta, que daí pra não que nem passar aquela coisa puro. da acarajé, né? Quente ou frio? Exatamente. Então, eu acho que o desafio também foi esse, assim, de tentar de reproduzir e de trazer essa cultura. E é uma coisa assim, foi legal, porque a protagonista, ela é brasileira, né? Mas aí o triângulo amoroso são dois... É meio que um triângulo amoroso, a série. E aí tem os dois coreanos. Então a gente tem que entender os dois lados, retratar os dois lados, as referências, né? A menina era uma pessoa, a nossa protagonista, ela era uma pessoa que gostava muito de matemática, de cálculos, e era uma jovem, né? De 20 anos. E aí, como é que você vai trazer toda essa parte, né? É porque o diretor de arte, ele consegue expressar sem palavras. É através da imagem, né? Através da referência, através da imagem. Então, vamos colocar aqui
um quadro, vamos colocar um objeto que lembre, que dê a referência. Então, mas eu gosto disso, esse desafio. Você falou que seu outro diretor de arte, ele tem o costume de colocar sempre uma obra. Você tem algo seu que você faz? Não tô falando que tem que fazer, mas tipo assim, eu sempre coloco isso aqui, que isso é a minha marquinha. Eu acho que sempre tem uma casinha. Sempre tem uma casinha? Sempre tem uma casinha. Se você for olhar, assistir meus filmes, sempre tem uma casinha. Ah, você tá deixando tua marca, né? Porque depois eu fiquei pensando, eu falei, olha, Palavra de Esperança, que tu fez um make-off com a gente, lembra que a gente gravou no Rui? Sim. Ficou uma casinha lá, tinha uma casinha. Sim. Né? Aí eu fiquei pensando, o próprio Calculando o Amor tem casinha, O Som da Sua Voz tem casinha. Eu falei, Vivian, você acaba colocando casinha, às vezes não é nem consciente, mas a gente acaba usando essa referência. Não foi intencional, não é que nem esse diretor, tipo, ele faz só um trechinho pra... É que nem como é que é o nome do criador do Homem-Aranha, o Stanley. O Stanley, todo filme lá da Marvel, ele aparecia. Ele tinha uma pontinha. Exato. Eu acho que é isso, né? Até quem que sempre coloca a esposa, tem um diretor que sempre coloca a esposa no filme que ele faz. Ela faz agora eu me esqueci o nome. Eita memória. Não é o diretor do... Mas ele sempre... Trabalha muito com o Johnny Depp. Eu sei que ele sempre coloca a esposa dele pra fazer uma pontinha. Ela sempre tá no filme, né? Eu achei isso fofo, porque ele coloca ela lá pra fazer uma pontinha. Eu acho que todo mundo... A Paty Evangelista sempre tem algo roxo, né? Por quê? Porque é uma coisa dela, assim, uma referência. Então, pode ver, toda a produção da Paty tem algo roxinho. Por quê? Porque faz aquela menção à produtora e a ela mesmo, né? Então, acho que sempre tem o pessoal acaba colocando ali a sua identidade, eu diria, né? Naquilo que faz. E eu sou uma pessoa muito detalhista, né? Então, esses cenários, detalhista, né? Eles, às vezes, até para mim, quando é uma proposta minimalista, já é um desafio. Sim. Porque eu sou uma pessoa Mas isso é interessante também, porque, por exemplo, aí que entra o bom profissional, de entender assim, por mais que o diretor de arte tenha um estilo, ele precisa entender que existe um projeto maior. Então não dá para o cara, é que nem aquela... Estava vendo outro dia uma entrevista com um diretor aqui brasileiro, aquele que fez ele tá na internet, na Netflix, como que é, o DNA do Crime. Você já viu essa série? Eu não assisti, então, só falar, mas não assisti. Em segundo lugar, a nível mundial na Netflix, então o mundo inteiro tá assistindo e tal. Como é que é o nome dele, cara? Mas ele tá falando justamente sobre essa questão de quando ele pega um ator, que às vezes o ator quer fazer um monte de coisa que não é o que ele quer. Ele falou assim, e a pergunta, como que você trabalha com a pessoa, né? Como que você corta essas coisas? E ele tá falando, o que ele faz? Ele acaba, zerando tudo. Né? Vamos zerar tudo, vamos conversar aqui. Porque às vezes a pessoa faz uma coisa muito legal, mas não é o que o personagem está pedindo. Cara, eu não estou precisando que você berre, que você fale assim, não, faz só isso. E aí o diretor de arte também, por mais que ele tenha o seu jeito, ele precisa entender o projeto também. Entender o projeto, exato, o todo. Porque senão o cara vai fazer lá um filme de época e coloca um monte de coisa. Que nem o filme futurista vai colocar a casinha. Então, é um desafio, Tudo bem que você até pode dar uma... Tem desculpa. Não, mas isso aqui era do passado, uma relíquia. Mas é bem isso, a gente tem que ter esse olhar pro todo e entender que não... Que nem, agora falando como atriz, né? Então, quando vem o pessoal da caracterização, é engraçado, porque tem filme que eu só tô atuando, então eu tenho que me controlar, porque eu não tô lá para dar pitaco em nada, eu estou ali para atuar. Então, a gente tem que ter foco, né? Porque daí vive, tipo, hello, né? Tipo, internaliza aqui, tem diretor de arte, tem tudo, então não te mete, né? Então, às vezes eu tenho que me policiar. Porque é natural, às vezes você já... Nossa, mas ali tá tipo assim, não tava desse lado aí. Sim. Mas não é função minha, tem um continuista lá, né? Mas eu percebi, eu já quero falar. Então, é um desafio, Beto. E voltando na questão do ator, uma caracterização, por exemplo. Às vezes eu, Vivian, não gostei daquele cabelo, não gostei daquela maquiagem, porque não me representa a Vivian. Mas ali não sou a Vivian. Mas você não está representando a Vivian. Ali eu sou a personagem. É o personagem. Então, não interessa, entendeu? O maquiador fez, o diretor pediu aquilo, o maquiador fez e você vai viver aquilo naquele momento. É outro desafio também. Que em set eu já vi, Beto, às vezes sai dali
e vai lá no banheiro se retocar. Vai lá no banheiro mexer naquilo que o maquiador fez. Porque, eu não gostei. Mas aí eu acho que é o lado do profissional. Porque, cara, se você for olhar os profissionais, as pessoas que são profissionais, claro que sempre tem aquele que é muito bom, mas também dá os seus pitis, né? Mas a tendência, a pessoa quando é muito boa, pode ver que ela faz, tem que ser feito, pronto. É uma delícia trabalhar com quem entende. Você não perde tempo, né, Beto? É que nem aquela coisa, o cara que é rico não fica falando que é rico, né? O cara que não é que começa não vê lá o Mark Zuckerberg, sempre com a mesma camisa, a mesma calça jeans, não tem isso. E é bem o que eu tô falando, né? E às vezes, assim, o diretor também tem que se posicionar, que eu falo, não é que ele é o... É que eu já participei de um set, os exemplos eu acho que ficam mais fáceis. Melhor. Né? Eu participei de um set que nós estávamos lá, todos concentrados, era bastante gente e tal. E assim, de repente, o figurante começou a dar pitaco pro diretor, entendeu? Sério? Aí tipo assim, ei... Tipo, Eu ali, quietinha, que vontade de falar... Sim. O que você tá fazendo, né? Tipo, ei, você é um figurante, meu. Eu acho que era amiga do diretor, né? E aí o diretor não queria ser, né? Tipo, queria ser o cara legal e de repente ele... Não queria cortar. E ali ele tava perdendo tempo, né? Sim. Algo que ele poderia já, né? Tipo, fazer a coisa rodar. Né? E não é nem a maldade do diretor, talvez seja a inexperiência só, ou talvez seja porque ele quer ser o cara legal. Mas às vezes você precisa ser o cara profissional. Profissional. Né? E claro que você pode ser legal e profissional, você não precisa ser grosso, porque eu já trabalhei com gente grossa também. Então, mas assim, tem que ter, tipo, não, tipo, agora você fica aí, eu sei que tá na cabeça dele, né? Então, a gente vai rodar desse jeito. E é assim, e pronto. Né? Então, não que ele não seja aberto, mas tem hora que não é a hora de dar opinião, né? Porque a coisa já está acontecendo. Sim. E outra coisa, né? Você não é o diretor, né? Ou você não é o diretor de arte ou de fotografia. Existe alguém para isso que já trabalhou, que pensou, conversou. E é um desafio, Beto. Principalmente, por exemplo... Mas aí eu acho esse desafio, acho que para essas pessoas que não são profissionais. Ou está começando. Está aprendendo. Porque a pessoa que é profissional, já tem um tempo nisso, ela entende a posição. Como você não falou, cara, agora eu sou atriz, então eu não sou diretor de arte, então fica quieto. A pessoa não pediu, e mesmo que a minha opinião seja muito bonita, que fique muito legal na imagem, mas não é o que está querendo o filme. Exatamente, é você ir com aquele propósito certo, né? Eu vou agora nesse set para isso. Eu vim aqui para esse bate-papo. Então, eu não tô aqui para ficar opinando. Então, tem coisas que... E a gente, assim, também tem muita gente começando, e a gente tem que ter aquela paciência. A gente também começou, né? Alguém teve paciência com a gente. Então, e assim, tem gente que a gente vê que tem futuro, né? Porque tem a parte pessoal, né, Beto? Não adianta. Tem a parte do caráter, a parte da pessoa. Precisa. É a equipe. Uma vez eu estava vendo uma aula, daí o cara falou assim, 5 coisas que precisa ter num set de filmagem. Aí ele falou algumas coisas, daí ele falou, por exemplo, comida não pode faltar. Porque realmente, se o cara não come, começa a ficar irritado, aí, não, então comida e não sei o quê. Aí ele falou horário, não sei o que, isso, tal. E ele disse assim, e saber trabalhar em equipe. Você pode ser um profissional maravilhoso, mas se você não sabe trabalhar em equipe, não adianta. Sai, então, melhor pega outro, porque... Não vai trabalhar, vai dar piti, vai dar um monte de... Eu me lembro que um dia... muito estrelinha, né? Ai, olha, tem gente que me dá um... Já passou muito assim? Já, Beto. Sério? Hello, meu filho, tá bom, você é famoso, mas... Sem falar nomes. Não vamos falar. Você é famoso, mas... Dá um exemplo. Mas aí que nem falar demais, entendeu? Fica ali naquele estrelismo todo. Não, meu filho, o roteiro é esse aqui, ó, você faz o que tá aqui, tá tudo certo. E agora você pode ir embora. Acabou o teu horário. Porque daí, às vezes a pessoa fica lá e ela nem precisa estar lá e ela acaba atrapalhando. Porque daí ela vai desconcentrar o próximo ou a outra cena, enfim. Então, é o que você falou, né? Aí é um conjunto. É o conjunto do cara entender até a parte técnica, mas também tem a parte da educação, né, a parte do caráter, enfim, é um conjunto. E assim, a gente acaba passando por algumas experiências, vai aprendendo. De tudo, de set, outra coisa também, eu acho também que vale a pena falar na direção de arte. Porque assim, tudo isso que você está contando, né, tem que ganhar muito bem, né? Porque você falou, ganha...
Não, Mas você já tá... Não ganhei muito bem. Não, Beto, os orçamentos são bem apertados e o diretor de arte faz mágica. Eu já tive um orçamentinho desse tamanho pra arte. Filho, fala a verdade. E ó, fazer não, abre o jogo aí, vai lá, fala a verdade aí. Pelo menos, aqui, acho que uns 30 mil por projeto tá, né? É o sonho, Beto. É o sonho. Não, eu já fiz, sei lá, R$2.000. O Caixa da Arte. R$2.000 para uma série. Eu já fiz musical lá na igreja com R$400 e com nada. Imagine, musical inteiro com R$400. Aí você corre atrás, né? De parceria, de doação, de não sei o que mais. E é gente que empresta a locação, porque daí não tem dinheiro para locação. E aí o desafio, quando você empresta uma locação, por exemplo, é que muitas vezes a pessoa tá lá. Igual, né? Não, e a pessoa tá lá junto, sim. Entendeu? O morador tá lá. Aí eu passei uma situação que a pessoa trouxe os netos para dar uma olhada. Sério? Porque, nossa, era uma produção. Nossa, e o barulho, brincadeira. Então, daí eu falei, uau, mais um desafio agora, né? Conversar com essas crianças para elas não mexerem em nada, para elas ficarem... É verdade, né? Então, assim, como diretor... Cara, tem que ter um jogo de cintura que é uma loucura, Beto. Tem dias que eu chego em casa assim, ó, exausta. Porque não é só... E eu, sim, o diretor de arte é o primeiro a chegar e o último a sair. Porque ele chega na locação, principalmente se é uma locação mano a mano, né? Então a gente tem que ter aquela consciência que a gente está emprestando a casa da pessoa. Sim. Então eu chego, converso com a pessoa, entendo um pouquinho, às vezes eu vou conhecer ela só no dia, né? Entender que tem gente que é mais flexível, tem gente que já é mais ciumento com as suas coisas. Sim. Então você vai entendendo como que a pessoa é. E aí você vai lá, tira uma coisa do lugar, né? E às vezes a pessoa talvez não estava nem esperando que você ia tirar o sofá dali, que você ia mexer na estante. Mas eu né? não achei que fazer tudo isso, cara. Mas aí você fala, calma, né? Não se apavore, nós vamos colocar no lugar. E o desafio depois é você devolver igualzinho, né? Igualzinho. E aí... Então, é aquela coisa, eu me lembro que assim, cara, ó, falar pro pessoal dos filmes que a gente fez, né? Ó, a gente tá entrando aqui, ó, esse aqui não é nosso. A ideia é a gente sair daqui como a pessoa nem percebesse que a gente passou por aqui. Chegou. E eu me lembro que nunca a gente estava gravando, cara, daí o que aconteceu? Isso aqui, ó, em tudo. Aí eu me lembro que uma pessoa quebrou lá, era acho que uma obra de arte pequenininha, tipo, e era algo que não é algo comprado assim, tipo ali na feirinha. É algo que ela ganhou de alguém. Falei, cara, e agora? Pô, e aí, pô, não dá pra eu dar... Tipo, como é que você vai cobrar a pessoa agora? Até porque é voluntário também, né? Nossa, Jesus amado. Foi assim, olha, daí eu falei, olha, nossa, me perdoe por isso. Como que eu posso pagar isso, né? Daí, graças a Deus, deu certo, não precisou nada, porque não teria outro para comprar. Não teria outra. Não Sabe é que eu passei coisa. essa experiência, Beto? No filme Júlia da Costa. Até isso eu vou falar o nome porque foi um filme de época. Que a gente, um desafio também, né? Retratar uma época, e uma época que não tinha energia elétrica. Então a gente usou muita vela nesse filme, muita luz de vela. Ficou lindo. A gente fez para a Fundação Cultural de Curitiba. E numa das cenas, eu como diretora de arte, né? Eu sempre levo coisas que eu já tenho do meu próprio acervo. Você leva a tua maleta, né? Maleta não, é um carro socado de coisas. Mas geralmente... Você já mudou de carro? Comprou uma van já? Não, tô quase, Beto. Você sabe que tem lá o carro, você tem um caminhão de gafra que vai levar tudo equipamento, pedestal, luz. Aí podia já comprar um teu, né? Da arte. Tá lá, mini casa da Vivi. E geralmente, como os orçamentos são meio apertadinhos, então muita coisa eu uso já do acervo que eu tenho em casa mesmo, né? Dos filmes e tal, a gente vai tendo um acervo, inclusive tô locando coisas se alguém precisar. Pois é, eu vi, você mandou outro dia pra mim lá, você tá locando agora? Tô. Tá abrindo uma loja, né? Não vou vender, né? Porque são coisas muito especiais. Uma loja pra alugar, né? Mas assim, ó, é que às vezes a pessoa tem um objeto, alguma coisa que ela precisa, né? Sim. Então a gente tá alocando objetos de cena. E tem essa procura? Tem, é muito legal, assim, às vezes não só no cinema, mas pode ser na produção. Aí os 30 mil reais já tá vindo. Mas ainda é um valor simbólico, né, Beto? Porque ninguém quer pagar. Só que é na faixa, né? Só pra não... Sabe o que é? Tem coisa que não dá pra ser grátis, porque daí não valoriza. Sim. Ou não cuida. Sim. Então você acaba agregando valor. É que nem restaurante, já viu? Outro dia eu e minha esposa passou num local e tal. Aí eu me lembro que a gente passou, eu até comentei assim, você consegue imaginar esse local? É um restaurante bem chique, bem legal, tal assim. Imagina se eles cobrassem R$20.
a gente, mesmo que eles fosse a mesma qualidade da comida hoje, mas fosse R$20, acho que a gente talvez não iria. Porque o pensamento é, por que R$20? E é tudo isso bom? Tudo isso maravilhoso? Desconfia. Alguma coisa tem. Tem uma moça, tem cabelo, a comida tem veneno, o que é, né? Fica E desconfiado. realmente, né? A pessoa não valoriza, E é desconfia. sério isso, Beto. É. Eu vejo nas aulas de arte. Às vezes a gente, sabe, prepara tudo. É tudo com muito carinho, é tudo muito bem feito. A gente abre a inscrição, a pessoa se inscreve e ela não vai. Não, e detalhe, né? A pessoa às vezes não tem nem noção de quem é você. Por exemplo, outro dia eu vi um podcast com um empresário e ele compartilhando como ele foi uma pessoa, um outro empresário queria almoçar com ele e tal, para ele dar uma consultoria ali. Ele falou, tá bom. E aí ele foi cobrar. E primeiro que já é o seguinte, que o almoço dele não era aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Nossa, E aí sabe quanto ele cobrou? Pra estar lá umas 2 horinhas com ele, conversar com ele, escutar o cara. Chute o valor. uns 20 mil? 1 milhão. Nossa, chutei bem baixo. Só pra sentar com o cara e conversar. Só que daí o legal, primeiro assim, as pessoas, tipo, 1 milhão só pra sentar, pô. E aí você vai, vou alugar uma coisa aqui, vou dar uma aula que a pessoa não tem nenhuma noção, a pessoa não sabe quem é você, tua qualidade, tua qualificação e, sabe, você tá ganhando, cara. E a gente se prepara, Beto. Sabe, às vezes é aquilo, sabe, do artista, que ele vai lá e em 1 hora ele pinta uma tela. Mas Mas cara, não sabe quanto tempo, né? faz 20 anos que ele tá fazendo isso. Faz 30 anos que ele tá fazendo isso. Já viu aquela história do Não. cara que foi consertar a máquina lá da empresa, foi lá consertar e consertou em 10 minutos. Falou, pô, mas tudo isso paga R$1.000 por 10 minutos. Não. Os 10 minutos não é R$1.000, mas os R$1.000 é pelos 20 anos que eu já tenho curso, treinamento, equipamento. Né? Aí você tem toda uma técnica já, você tem todo um jeito de fazer. Sim. Mas enfim, né? Aí a gente acaba tendo que agregar um pouquinho de valor para as pessoas valorizarem. E só fechando do Júlia, eu emprestei uma bolsa que eu tinha comprado num antiquário lá em Porto Alegre. Uma bolsa Era sua? Era minha. Bem vintage, sabe? Bem antiga. E aí a nossa atriz colocou a bolsa na vela e pegou fogo na bolsa. Pegou fogo na bolsa Pegou inteira, fogo cara. na bolsa, assim. Não Quando a foi gente só, viu... não é só que quando a gente viu, assim, a labaredinha. Sério, Fogo! Uma cara? loucura no set. Vamos lá, e apagamos aquela coisa toda. Perda total? Só que não, ficou assim, aquele rombo na bolsa, né? Nossa, e aí? E aí, nosso diretor ficou muito chateado, muito chateado. E aí, por que eu lembrei, né? Porque eu lembrei de você falando como diretor. Ele falou, Vivi, o que a gente pode fazer? Né? Tipo... E assim, eu emprestei. Então eu tinha consciência que eu tinha emprestado, né? Eu não ia receber, quanto que a gente pode te pagar? Eu falei, não, não vou me aproveitar disso, não quero dinheiro. Né? Não, e eu fiquei triste, claro que eu fiquei. Mas e detalhe, né, Viva? Não é nem questão de se aproveitar, é questão de ser o justo. Porque, cara, que nem empresta de você algo e aí eu devolvo quebrado, peraí, o mínimo precisa é pegar e consertar ou devolver outro igual. Aí, e aí, por quê? Então, foi Porque não é uma muita bolsa que você bondade vai sua. lá na loja e vai Sim, comprar. não é, tem 10 ali. Você entendeu? É uma bolsa feita à mão, de Sim. época, costurada à mão. Então, é única. Que talvez artista nem esteja Sim, aí. sim. Né? Então eu falei, não, deixa quieto. Agora eu guardo a bolsa. Eu tenho um negócio de bolsas lá na minha casa e tá lá a bolsa. Porque toda vez que eu olho pra ela, tem uma história. Ela me lembra esse set. Mas você sabe que isso, Vivo, é que nem quando eu vou fazer orçamento para o cliente. No começo, quando comecei a trabalhar com isso, eu me lembro que eu fazia orçamento e conversando com a pessoa, eu dava um desconto. Mas eu não escrevia no orçamento. Aí sabe o que acontecia? Eu já teve situações que a pessoa foi lá e não quis fazer dele o trabalho. Beto, E aí... é isso mesmo. Então, aí eu comecei a aprender o quê? Não, cara, tá errado. Porque assim, sabe o que acontece? Quando você faz isso, a pessoa ela não tem a mínima noção o quanto está ganhando e ela não valoriza, desperdiça, joga no lixo. Aí eu comecei a parar porque no começo você faz muito trabalho voluntário, oferta, tal. Amigo. Eu fiz muito trabalho de oferta, assim, no começo aquela coisa, vai precisar de portfólio, não sei o que e tal. Mas depois eu comecei, peraí, não. Aí eu comecei, vou fazer orçamento, tá, beleza. Então, ó, o valor é isso aqui que você vai pagar. Mas, ó, você vai receber tanto por cento de desconto, ó, isso, tal.
Porque senão as pessoas, elas não valorizam. Não valorizam. Eu não. vejo isso pela mini casa. No começo, é que no começo a gente aprende vivendo, né? Então, o que que... eu faço muita casa de memória, né? Então a pessoa me manda foto da casa da avó, da minha Tem muito casa pedido antiga. nessa área? Eu amo. É a minha parte preferida. Na verdade, eu foquei mais no mini casa até nisso, porque eu não faço em série, não faço... Né, às vezes o lojista quer... Cada uma é única. É única. Então, poderia fazer um monte de casinha e vender? Poderia, mas não é essa a ideia, né? O mini casa, ele tem aquela coisa que é muito pessoal, é muito única. E aí, o que aconteceu no começo? Eu quero essa casinha, mandou a foto, tudo bonitinho. Cara, é a casa da avó, é a casa da família. Quer dizer, tá certo, vou tá fazer. Tá tudo certo. Daí a Vivi vai lá e faz, e daí a pessoa não quer mais. Aconteceu isso comigo no começo. Eu falei, não, peraí, então agora nós vamos mudar um pouquinho. Você quer uma... O que você falava pra pessoa? Que ela falava, não quero mais. Beto, ela sumiu. Ela me bloqueou, ela sumiu. Eu nem achei mais. Tudo bem, a casinha, eu também não vendi. Você entendeu? Mas é um tempo, teu trabalho, tem que valorizar. Porque daí eu falei, não vou vender agora, porque essa casa aqui, como é que eu vou vender a casa da pessoa? Sim. Né? Então até hoje tá lá a casinha. Aí eu fico pensando, qual foi a solução? Não, então é o seguinte, você me mandou a foto, que lindo, legal. Então assim, 50%. Aí que eu vou começar a fazer o teu projeto. Sim. E o restante quando eu terminar. Sim. Tem gente que não gosta, mas eu sou honesto. Tudo bem, você é honesto. Sim. Eu também. Sim. Mas é a forma de que trabalho, garantia, gente? Né? Não dá. Sim. E outra, começa um volume de pessoas, a gente não tem como conhecer as pessoas, Beto. Sim. Né? É muita gente, a demanda é grande. Sim. Né? Então eu sou só uma. Sim. E eu não tenho assistente ainda. Tem muita procura? Tem muito, como você falou, muito orçamento, né? Não que a pessoa feche, mas a gente vai atender todo mundo, a gente vai ser educado com todo mundo, mas tem muita gente que é só curioso, tem muita gente que é especulador, porque quer saber, quanto será que ela está cobrando para eu poder cobrar o meu? Eu entendo isso também, que tem tudo isso no mercado. Entrando um pouquinho na casa da mini casa da Vivi. Como é que é, assim, você só faz sob encomenda, como é que funciona? Geralmente eu só pego sob encomenda, não faço, não tenho estoque, não tenho. Eu tenho algumas peças, óbvio, né, que são a pronta entrega, mas é o mínimo. Mas a pessoa quando, por exemplo, quando ela entra em contato com você, ela já pede, geralmente, é a casa dela? Geralmente, quando é orçamento, geralmente ela manda a foto da casa da avó, da casa da infância. Interessante. Que são os desafios que eu amo fazer, né, Beto? Porque me desafia. Aquilo não existe. Imagina, eu tenho que criar um molde, É isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Porque você pegou uma foto, é uma foto. Às vezes você tem que fazer cálculo. Precisa de matemática? Eu não sou arquiteta, mas eu tive que dar uma estudadinha nessas coisas. Interessante. Porque como é que eu vou fazer uma casinha se eu não entender de proporção, de medida, do básico? Como é que faz uma água de telhado? Como é que faz uma parede? Como é que faz uma escada? Não é só chegar lá e só vou no olhômetro. Você entendeu? Aí eu vejo muito disso, assim, que as pessoas não têm essa noção. Aí muitas vezes eu chego para dar uma aula, por exemplo, a portinha tá pronta, a janelinha tá pronta, mas parece tão fácil, né? Parece tão simples. Mas a gente estudou para fazer a portinha, a gente estudou para fazer a janelinha, a gente estudou para fazer o telhado, a gente estudou para ensinar como é que monta, né? E sempre acontece isso, sempre. E eu me divirto, né? Porque assim, eu chego lá, trago o molde, daí a pessoa... sempre tem alguém que fala, nossa, mas eu vou fazer essa casinha? Tipo, tão simples. Eu achei que a gente ia fazer aquela. Acho que até é tranquilo. Né? Porque às vezes eu levo os modelos prontos, 2 horas de aula, 3 horas de aula. Aí quando ela começa a fazer, ela fala, uau, agora entendi por que é essa casinha. Mas não. Porque realmente isso dá muito trabalho. Não vou para fazer uma casinha dessa que tá ali no modelo. Ela entende, são né? dias, são Olha semanas. Só, que legal. Mas quando essa aula que você dá, por exemplo, ela já sai fazendo uma casinha na hora ali? Sim, porque a minha metodologia, né, que eu falo que Deus que deu, né, porque a gente não tem esse poder de criar, então a gente só brinco, sempre falo pro meu marido, é um download divino que a gente recebe. E qual é a metodologia hoje, sim? É um modelo básico de casinha, por quê? Porque se você entender esse modelo, você faz qualquer coisa. Porque eu não quero deixar ninguém preso a mim.
Eu quero que as pessoas desenvolvam. Ô Vivian, e você já chegou a fazer casas de época? Já. Sabe? Às vezes tem uns vídeos, até outro dia mandar pra você, acabei não mandando. Um vídeo, cara, que eu acho muito legal, o pessoal começa a fazer uns castelos, Sim. umas casas medievais. Tem um vídeo que eu vi agora, que o cara fez lá o castelo do Harry Potter, mas com escadas móveis. Ele fez as escadas se movendo, cara. Então, eu já vi, sigo alguns artistas que eu adoro, né? Tanto aqui do Brasil quanto de fora. Admiro, reposto, porque eu acho lindo. Né, faria, mas assim, o trabalho, eu sei o trabalho que aquilo dá e o tempo que aquilo leva. Quanto tempo levaria? Muito tipo, tempo. Uma casa que você faz, que não é nem dessa de época. Olha, assim, ó, eu fiz o museu da colônia Witmarsum, tá? Eu fiz a miniatura do museu. Eu levei 2 meses. 2 meses? 2 Todo meses. dia trabalhando? Praticamente, né? Porque, não, claro... Sim. Conciliando família, sim, família, igreja, tal, tudo, cinema. Então, assim, sim. quando eu consigo estar no ateliê, eu trabalho. Né? Então, mas eu levei 2 meses para fazer. Inclusive, ele tá à mostra na Holt House, que é uma loja que tem lá na colônia Witmarsum. Tá. Se alguém quiser ver. Tá à venda ele também? Não, ele tá só exposto. Tá. Né? Então, até porque para venda eu não faria em série. Tá. Muito trabalho, Sim. enfim. Então, talvez aí saia os 30 mil, hein? Essa foi 2 boa. meses, né? Essa foi boa. Mas por quê? Porque daí eu acho que a pessoa, ela faz aquele, ela aprende o caminho e depois, se ela quiser, ela desenvolve, ela se arrisca. Mas você nunca fez essas casas de época assim, medieval, essas coisas assim? Não. Assim, grandes, não, coisas grandes, mesmo. não. Qual foi a casa mais antiga, da época mais antiga que você fez? Que ano, mais ou menos? Eu fiz da década de 20, da década de 30. E tudo daqui, do Brasil? Do Brasil. Até tá na página do Mini Casa da Vivi, se as pessoas derem uma stalkeada lá, vocês vão ver que tem a casinha e a foto, né? Sempre eu coloco a casinha e a foto para a pessoa ver que tem a referência. Então, eu já fiz da década de 20, da década de 30, 40, 50, já tem várias casinhas antigas. O Castelo das Araucárias, que eu fiz, que já é um patrimônio aqui, né, de Curitiba. Tá onde? Tá lá no Castelo das Araucárias. Interessante. Fiz o castelo. Esse eu tive que ir lá. Daí eu fui pessoalmente para fotografar, para entender, porque é grandioso, né? E aí para poder fazer a miniatura. Eu imagino então que esse castelo talvez tenha sido o maior. Sim, é esse o museu. Qual o tamanho dele? É uns 30, acho que uns 30 centímetros por uns 30 centímetros. É muito grande, né? Mas é porque por ser miniatura, né? Outra coisa engraçada também. Às vezes a pessoa encomenda, daí chega e fala, nossa, mas é pequena. É mini, né? Ai, Beto. Então, não vou nem já entendeu. Sabe aquela tolerância zero? Mas acontece, Beto. Eu achei que era maior. Pois então. Então, se chegar a 30 mil, a gente tá maior. 30 mil Mas acontece isso. Eu me divirto. E aí a gente tem que se divertir, né? Não dá pra levar tudo. A gente atende cada coisa. E assim, o propósito é fazer com que as pessoas, isso acontece muito também no Mini Casa, se descubram, se despertem. Como assim? Ou, um exemplo, né? Eu gosto dos exemplos. Eu respondo as pessoas na DM ali, nas mensagens, né? Tem muita gente, às vezes, que está num processo... Porque a internet, às vezes, a pessoa está lá, reclusa dentro da casa dela, ela já se isolou, ela está num processo, de repente, depressivo, e ela só tem a internet. E assim, são vários casos, Beto, que aí a pessoa está lá no Instagram, achou o Mini Casa dela, começa, né, a seguir, ela começa a ver os vídeos, alguns vídeos têm uma mensagem, tem uma palavra. Você usa... Eu uso como ferramenta para trazer vida, né, porque eu entendo que na nossa boca tem o poder da vida e da morte. E a gente pode escolher palavras de vida ou palavras de morte. E eu falei, bom, se eu estou criando, eu posso usar palavras de vida. E eu sempre, quando eu vou gravar um vídeo, eu peço, Deus, o que a gente vai falar nesse vídeo? Que legal. Tem uma palavra para esse vídeo? Não é só o lado da arte, né? Você usa a arte como um anzol, né? É que a arte, ela cura, Beto. Ela é uma... Olha, arte Deus linda, é o maior artista. Sim. Por que ele fez a natureza? Sim. As cores, os animais, tudo. Ele fala com a gente através disso. Não, e detalhe, né? A arte por si só ela é linda, né? Quer ver, Vivi? É uma beleza, né? Até vale a pena se dar uma olhada também. Tem uma produção que chama-se Hollywood em Viena,
que é Roland Viena? É uma produtora lá que ela começou, isso são concertos anuais que eles fazem em Viena, né? Ai, que lindo. E só que ela começou sempre no mesmo local, mesmo teatro lá. E aí, geralmente, é sempre com, tipo, esse ano é só temas, é um concerto com orquestra, mas só temas de cinema. E aí, de um tempo pra cá, ela começou a fazer por compositor. Então, ó, esse ano vai ser só o Hans Zimmer, por exemplo. Aí, o concerto inteiro, então é só trilha sonora. Ai, e é tipo, ó, Piratas do Caribe, que nem Hans Zimmer, né? O Código da Vinci, só as músicas. Nossa, imagina. E aí tem, assim, o legal é que você vai vendo a evolução. E aí tem um que eu gosto bastante, que é com Alan Menken, que é o compositor de muitos filmes da Disney. Então você pega, tipo, A Bela e a Fera, vários filmes, Aladdin e tal. E aí, cara, esse concerto pra mim é o melhor, por quê? Primeiro, as músicas são lindas, Sim. e são músicas, e aí o legal que é o concerto com orquestra, com coral, e aí tem os cantores também. Então tem música que é só a orquestra, que é só instrumental, a outra que ele tá cantando. Nossa, eu vou ter que dar uma olhada mesmo. Sabe o que é o legal? É que o todo é lindo. Cara, o teatro é lindo e aí iluminação sincada com música, figurino, as imagens que eles colocam atrás. Mas o legal, porque hoje você vê muito... O que o pessoal faz geralmente hoje? Aí fica até cansativo. Coloca uma orquestra, um telão atrás e pronto. Fica ridículo. Eu acho meio... Já, sabe? Saturou. E às vezes... E o legal desse Roland Viena é que você pega lá a própria... O teatro, eles não fazem uma tela inteira, porque o teatro até tem algo de tubo, então tem colunas. Então eles fazem trechos só entre as colunas. Ai, que legal. Só que a iluminação, cara, a música, a iluminação... O conjunto sabe todo, quando né? você assiste algo de arte que só pela arte já é lindo, que você assim, uau, cara, como vale a pena. Eu acho que é isso, cara, é que lindo, traz essa coisa, eu falo que é o quentinho no coração, né, Beto? É o quentinho no coração. E muitas vezes eu vejo assim, eu já recebi esses depoimentos, eu não posto, porque eu acho que é tudo muito pessoal, e a gente não vai expor as pessoas, né? Não é esse o objetivo. Mas sabe assim, ó, Vivi, eu estava num processo depressivo, já, né, tipo, sem... Muitos artistas que pararam de pintar, que pararam de fazer, que não faz mais. E aí, de repente, você acende uma chaminha lá dentro. Né? E a pessoa volta a pintar. A pessoa volta a criar. A pessoa volta a modelar. A pessoa volta a fazer a escultura que ela deixou de fazer há 20 anos. A pessoa volta a pintar uma tela. Porque ela aconteceu tanta coisa na vida dela. E assim, ó, geralmente são... Perdeu um filho, um casamento rompido. Algum trauma aconteceu. É algo que marcou, entendeu? Algo muito traumático. Veio bem e não pinto mais, não faço mais, não quero mais. Entra numa depressão, né? E aí, de repente, tá, é uma faísquinha. E aí ela volta a fazer, ela volta a criar. Aí ela me manda foto do que ela tá criando. Que legal. Sabe, olha, Vivi, obrigada. Né? Você acendeu algo em mim que estava dormindo. Você acaba sendo mais ou menos um consultório psicológico ali, né? A pessoa senta do outro lado, olha, aconteceu isso comigo, e agora, tô pintando, olha aqui e tal. E eu fico muito feliz, Beto. Sim. Quantas vezes eu já chorei com os depoimentos, mostrei pro Jairo, né, ou pros meus filhos, falo, olha, vocês têm que ver isso aqui. Vocês têm que ouvir isso aqui. Que legal. Escuta esse áudio. E é isso que faz diferença, né? Isso que é gostoso, né? Eu acho que esse é o sentido. Né? Esse é o propósito. Aí eu já ouvi muita gente falar assim, mas você tá perdendo dinheiro? Por que você não grava um monte de curso e vende? Porque você é boba. Você fica respondendo essas pessoas aí. Você mesma. Coloca alguém para fazer isso. Mas você tá com um curso, não tá? A gente estava fazendo uns testes, assim. Estamos fazendo uns testes. Porque quem quer também fazer isso aí, você tá dando esse curso. Eu vou falar, eu prefiro a aula online, que eu tô ali, porque eu faço uma chamada via WhatsApp. Você faz ao vivo mesmo. Então, 2 horas ali que eu tô com a pessoa. Bom saber então. E eu tô com a pessoa. Tá. Entendeu? E não é um exclusivo, grupo. Não, é individual. a pessoa. Que legal. Então, ali a gente tá ali conversando, fazendo, o celular tá aqui, as minhas mãos estão aqui. Sim. E assim, cada um no seu ritmo. Sim. Tem aluno que é rapidinho, tem aluno que não vai conseguir terminar a casinha em 2 horas. Mas o máximo que ela conseguir fazer é o máximo que eu vou tentar fazer com que ela faça. Para ela entender. E ela entendeu o caminho, Beto, ela vai.
Ela Que legal. faz. Vira um hobby pra pessoa, né? Vira um hobby, às vezes até negócio. Tem gente que já tá ganhando dinheiro Ó, que legal. porque fez uma aula, porque começou a produzir, porque usou aquela técnica. De repente ela não tá fazendo a casinha, mas ela tá fazendo Sim. alguma outra coisa com aquela técnica que ela aprendeu. Sim. Então é bem legal. Que legal, né? Você poder abençoar pessoas, né? E ser Exatamente. testemunho de Cristo, né? De Jesus para as pessoas, né? Porque é o amor de Deus, né? Não tem outra explicação dessa. Sim. Né? A Bíblia fala que a gente ama porque Ele nos amou primeiro. Uhum. Né? Então eu tenho muito isso, né? Se a gente ama pessoas e quer ver as pessoas... Porque qual é o objetivo da Vivi? Quero ver as pessoas bem... Não é o 30 mil reais lá? Ah, se vier, tá ótimo. Mas se não vier, Deus vai prover o que eu preciso, né, pra minha vida. Amém, Isso eu não tenho dúvidas, assim. Eu tô falando aqui brincando com Mas, você, claro mas que chega a 30 seria mil reais. ótimo, mas não vou dizer quem que não gosta, né, de ter um dinheirinho. Mas assim, eu dou graças a Deus em todos os anos da minha vida, nunca me faltou nada, Beto. Nunca tive para esbanjar, mas nunca me faltou nada. E sempre que é um projeto, Deus provê. Então eu tenho essa coisa muito forte, assim, que Deus sempre vai prover, né? Não, pra você ter uma ideia como Deus provê, ó, isso aqui Deus proveu, sabe? Através de quem? De você, lembra? Você que trouxe aqui, ó. Você que abençoou a gente aqui. E são as pequenas coisas, né? Não precisa muito, sabe, Beto? Às vezes uma palavra. Sim. Às vezes você parar e dar uma atenção. Às vezes a pessoa ela só tá precisando de um start. Ainda mais nos dias de hoje, que a pessoa não tem tempo e só pensa só no trabalho. Ou ela o quanto vou ganhar, quanto você vai me dar. E sabe assim, ó, às vezes a internet, ela é uma benção. É uma ferramenta que eu uso, é uma benção. Mas ela pode ser muito má. Sim. Porque ali, ainda mais agora com a IA, que é outro assunto aí, é um outro papo, sabe? Então, assim, ó, é um despejar de coisa. É muita informação, né? É muita informação. E às vezes eu recebo pessoas que estão assim, ó, por aqui, elas não aguentam mais, elas já não sabem mais. E eu amo que a palavra de Deus, ela não é certa nem errada, ela é a verdade. E é essa verdade que tem que balizar a nossa vida. Porque se a gente for atrás do certo e errado, vai dar ruim. Até porque a ciência muda, né? Sempre. Então, eu me lembro que uma vez, né, a pele tem 4 camadas. Aí eu descobri que a pele tinha 16 camadas. Aí mesmo foi até falar assim, olha, tá vendo? Todo aqueles cremes que se usa lá, pode mudar que agora a dieta mais. Olha a indústria farmacêutica. Um remédio daqui a pouco tá te curando, daqui a pouco o remédio para de tomar que tá te matando. O ovo, lembra do ovo? Nossa. O ovo é ruim, não sei o quê, colesterol, agora é maravilhoso. E assim, ó, sempre que eu escuto muito, as pessoas mandam, não tem problema, eu sempre falo para Deus, quem vamos atender hoje? E às vezes a pessoa manda, às vezes eu coloco um versículo, uma palavra de ânimo. E às vezes a pessoa fala, será? Eu não estou vivendo isso. E aí você pode conversar com ela e falar, realmente tem coisa que a gente não está vivendo, mas existe a fé e a gente pode viver, porque é diferente, né, Beto? A gente pode estar nesse corpício aqui ainda, nessa esfera, mas a gente pode estar com o nosso coração em outro lugar. Né? Por isso que a Bíblia fala que a gente pode se assentar com Jesus nas regiões celestiais. É onde nós estamos. Não é fisicamente, não, mas espiritualmente a gente está lá. E aí é diferente. A gente vê a vida de uma forma diferente e a gente vê as pessoas de uma forma diferente. Né? Porque senão você não vai. Cara, são 100 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas. Tem todo tipo de comentário. Tem crítica. Tem gente que é mal-humorado, tem gente que é mal-amado, tem gente que quer te destruir. E aí, você tem que ouvir. Tem coisa que se escuta, que você lê e você não absorve. Eu me lembro que a filha do Silvio Santos, acho que é a Patrícia lá, Bravanel, que ela apresenta, né? Acho que um dia ela comentou, parece que, se não me engano, acho que foi ela, tá? Que ela chegou pro pai e falou, pai, não sei o quê, né? Tem muita gente falando mal, hater, não sei o quê. Daí eu falei, olha, se você não suporta esse tipo de coisa, você não serve pra televisão. Não fique aí. Não é pra televisão. Não fique, porque não é pessoal. Não, e outra coisa, né? Você não dá bola se o cara fala. Outro dia, mano, uma pessoa também, já mandaram frase aqui pra mim, já assim, o cara falando um montão, xingando o cara do nada, assim, sabe? Nem te conhece, né? E aí eu falei, cara, a pessoa nem entendeu qual que era a proposta do vídeo. Aí você vê que assim, existe um lado de burrice mesmo, que a pessoa assim, olha, mas isso aqui, esse vídeo é para isso, entendeu? E a pessoa começa a xingar, aí a tendência, a alma quer, fala, não, cara, essa pessoa não, você não conhece a pessoa não te conhece, a pessoa não convive com você. Deixa quieto, né? A pessoa faz o que você está fazendo? Não, nem faz.
Sabe, a pessoa tem a tendência de criticar o que está fazendo, mas o que você faz? Não faço nada. Só critico todo mundo. Então, cara, e tem ou os pitacos, né? Por que você não faz assim, não faz vai assado? fazer você lá. Tipo, hello, eu estou fazendo do meu jeito, né? É que nem eu vejo o pessoal, alguns canais, e o pessoal falando, olha, pô, cara, você não está gostando? Simples, sai, não precisa estar aqui. E é o desafio. E sabe que isso me lembra uma historinha que há anos, uma historinha infantil, mas eu amo essa história, que é do Max Lucado, que é a história do Marcinelo, das estrelinhas e das bolinhas. Não sei se você conhece essa. Então, só resumindo rapidinho. Então, o senhor Eli, que é o criador, criou uma vila cheia de bonequinhos de madeira, tá? E o Marcinelo vive nessa vila. E aí o pessoal da vila resolveu colar estrelas e bolinhas nas pessoas. Estrelinha dourada para quem é legal, para quem canta bem, pinta bem, sei lá, tem algum dom, ganha estrelinha. Bolinha cinza para quem é desastrado, para quem não tem dons, enfim. Começou essa onda. Só que detalhe, se você ganha uma estrela, você não consegue tirar. Se você ganha uma bola, você não consegue tirar, gruda em você. E o Marcinelo estava cheio de bola. E ele já estava por aqui, porque, né, não aguentava mais. E tinha gente que colava a bola só porque ele tinha bola. Sacou? Não é porque, não, já tá cheio de bola, então vai mais uma. Tá cheio de estrela, então vai mais uma. E aí um dia ele conhece uma mocinha chamada Lúcia que não tinha nem bola, nem estrela. Como assim? Cara, preciso saber o segredo. Ela falou, não, as pessoas tentam colar bolas e estrelas em mim, mas elas não grudam. E aí ela falou, você quer saber o segredo? Você tem que visitar quem te criou. Vai lá no Eli que ele vai te contar o segredo. E aí o Marcinelo começou a ir visitar o senhor Eli. Todos os dias. Todos os dias. E aí ele começou a conversar, a entender como o senhor Eli via ele. Porque ele que criou, né? Sim. E aí um belo dia ele estava descendo da colina, pum, caiu uma bolinha. Aí ele entendeu. Opa, se eu continuar vindo aqui, nada vai colar em mim. Nem estrela, nem bolinha. Essa é a história resumida. E eu falo, Deus, eu sou o Marcinelo. E Deus, eu não quero nem a estrela e nem a bola. Sim. Me ajuda. Porque, Beto, eu até me emociono, porque chega um momento que vem a estrela e vem a bola. Sim. E eu não quero nenhuma das duas. E eu tenho pedido para Deus me ajudar. E o segredo é ele subir a colina. É ele, né? É ele, não tem outro. Né? Porque se não for, vai colar. E a gente não consegue tirar. O próprios vídeos de testemunho lá do Ontem, Hoje, Eternamente, que eu tenho gravado, né? Qual que é a proposta? Não é falar da pessoa. Os vídeos que eu tenho gravado, que são os testemunhos, é falar de quem Jesus é. É ele. Por isso que assim, bolinha, estrelinha, não quero. Sabe? Porque eu não quero que eu quero que ele apareça. E se ele não aparece, não adianta. Por isso que aí eu vejo essa questão, eu falei, que livro eu vou ler? Mas esse livro vai fazer com que o Senhor seja exaltado na minha vida? Ou que filme, que roteiro eu vou fazer, né? Hoje assim, tem os filmes que a gente fez aqui e tal. Cara, legal, mas hoje eu faria novamente... Não, porque já mudou, passou essa fase. Agora é uma outra fase. E é bem isso, são fases. E assim, a gente vai se aprimorando. Eu vejo pelas casinhas, é tão simples, mas você pegar as primeiras casinhas e as casinhas de hoje em dia, você vai aprimorando, porque a prática, não adianta, tem coisa que tem que praticar. É que é tipo relacionamento, você quer que o relacionamento dê certo? Você tem que praticar. E é tempo, né? Não é de uma hora para outra. Tudo que é construído. Por isso que tem que ser orgânico. Né? Alguém um dia perguntou para mim, mas você compra seguidor? Eu falei, não, eu nunca comprei seguidor. Nunca comprei seguidor, porque tem que estar aqui quem quer estar aqui. Né? Você vai comprar um pacote de gente que não tá nem aí para você, só para fazer volume. Não, ridículo, não, quem tá aqui tem que querer estar aqui. Eu tenho no meu jardim uma gaiola quebrada. E aí eu guardei essa gaiola quebrada lá. Falei, não, eu vou deixar essa gaiola aqui pra minha cabeça. Toda vez que eu entro no jardim, que eu olho, porque... eu até vou tirar uma foto depois pra te mandar. Tem a gaiola quebrada e em cima tem uma casinha que eu pedi pro meu sogro fazer. E aí a gaiola tá quebrada. Eu pedi pra ele, que ele tem uma serra lá, daí eu pedi pra ele fazer uma mais rústica, que eu queria deixar pra poder pegar chuva e sol. Aí vem um passarinho, é o segundo ano. Ela vem, o segundo ano que ela tá lá.
ela choca os ovinhos dela lá na casinha. Olha, que legal. E sabe por quê? Porque ela quer estar ali. Porque a casinha tá aberta para ela. Porque eu não quero ninguém preso na gaiola. Então aquela gaiola quebrada é para lembrar que não é para ninguém estar ali preso. Quem está ali é porque quer estar ali. Sim. Tanto na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, né? Não quero forçar ninguém a ficar perto de mim. Esteja porque você quer porque estar. você quer. Né? Vivian, falei para você que eu vou até gravar novamente na palavra. Primeiro deu um tempo, segundo aumentou, terceiro aumentou, esse aqui aumentou mais. Meu Deus, corta, Beto, faz os cortes depois. Na verdade, não corta. Corta, Beto. Não, na verdade, não corta. Até eu te digo, vai ficar legal, não sei o que a pessoa perguntou, assim, vai ficar legal, tipo, mas eu não vou cortar, sabe? Tá tudo legal, tá bem assim, vai lá. E é legal porque assim, a gente pode conhecer um pouquinho mais, inspirar, motivar as pessoas, né? Pessoas que querem conhecer a Vivi, querem conhecer o trabalho e tal. Então e ser bênção na vida das pessoas, né? Acho que esse ser é o bênção. objetivo, é revelar Jesus. É isso aí, Jesus. Né? Se não for para ele, a gente é falho, né, Bento? Sim. Eu sou humana. Sim. Eu vou falhar e eu sou meio cega. Então, se eu tivesse em óculos, de repente na rua eu não vou te dar oi. Ou até de óculos mesmo, eu brinco. Que às vezes a pessoa ela te conhece, mas você não conhece ela. Já passei por isso. Sim. Né? Sim. Oi, Vivi. Uau. Oi. Tipo, eu tinha uma professora de técnica vocal e como ela era da camerata e tal, e ela, normal, como professora e também como coral, tudo isso, então muita gente conhecia ela, normal, tá na frente e ela não conhece todo mundo, né? E um dia acho que ela era casada, e ela ministrava no Ministério de Casais, né, que eles quiseram e tal. E acho que um dia ela estava no mercado e de repente comprando, e um cara assim parou e começou a olhar para ela e tal, né? E ela assim, opa, tipo, deixa eu sair daqui, né? Porque sai fora, sai daqui porque já tô achou que era outra coisa. Aí o cara falou, oi, tudo bem? Falou o nome dela e tal. Daí ela pensou assim, tipo, o cara tá cantando. Daí que o cara percebeu que ela não reconhecia. Ficou meio, e ela, você não sabe? Então, eu sou lá do coral tal, você não sei o que, tal. Tal. Por quê? Porque ela é conhecida de muita gente, Mas acontece isso às vezes. Porque como eu dou aula no liceu, eu dou aula no refúgio, eu dou aula na Criateca, eu dou aula online, eu dou aula, dou aula. Né? Então, às vezes a pessoa, ela vem toda feliz, né? E às vezes já achando que tem uma intimidade gigante com você, não, né? Não é maldade, gente, por favor, não entendam. Mas não é que sou como soberba. maldade, mas é que eu não lembro, é Sim, muita gente, sim. Beto. Sim. E às vezes eu não lembro da pessoa. Você não lembrou nem do apartamento aqui? Obrigada, Beto. Me ajudou. Eu tive que contar uma mensagem. Qual é o apartamento? Você mandou mensagem, qual que é o apartamento aí mesmo? Ainda mais que o prédio está de contra cor, então... Ai, Beto, isso é muito Será que é esse prédio mesmo? Deixa eu ver, tem uma Sim, nuvem porque de ele era glória, bege, agora ele tá cinza. Ele era verde. Ah, era verde. Nossa. Verde clarinho. Ai, gente. Agora tá cinza. Aí tem todo. Não, Beto, tem muitas questões, né? Eu já tô indo pro cinquentinha, menopausa, a memória já não é lá aquelas coisas. Então são muitos fatores aí, normal, né? Mas assim, sempre que quando a pessoa, claro que quando ela chega pertinho, a gente vai abraçar e vai acolher, porque Sim. Né, a gente precisa desse propósito. Vivian, pra gente finalizar, já passamos aqui no horário, glória a Deus por isso, uma bênção. Mas para as pessoas que querem conhecer mais, querem seguir você, fala aí, a câmera é tua aqui, então, vai lá. deixa eu olhar. Tcharam! Então vamos lá, o ateliê é Mini Casa da Vivi e o meu de cinema é Dalpiaz Vivian. Dalpiaz com Z, Vivian. Você dá aula, você faz parte de direção de arte, atua como Faço, atriz. atuo, criação de arte também. Às vezes a pessoa tem um projeto, não sabe como começar, né? Ou tem uma ideia, ou Sim. eu vivo do céu, eu não sei, eu preciso fazer uma casa, eu preciso fazer um barco, eu preciso fazer uma tela. E, enfim, a gente sempre... Agora mesmo eu fiz uma consultoria para uma produtora, eu não podia assumir a direção de arte porque eu tinha outros compromissos, mas eu sentei com a produção e fiz uma consultoria para quem ia assumir a direção de arte. Olha, segue esse caminho, a decopagem é assim, sabe? De repente até, tem esse fornecedor, já indiquei algumas coisas, porque a gente já tá... Então, assim, essa consultoria também, às vezes a pessoa não sabe nem por onde começar. Olha aí, que então legal. A gente tá aí também para ajudar. Que legal. Vivian, muito obrigado por estar aí. Eu sei que a ideia mesmo é a gente papear e eu sei que a gente vai mais longe. Tem várias coisas que eu queria conversar com você também, que nem essa parte de atuação, né?
que é uma coisa que tem ficado um pouquinho mais forte, a própria Mini Casa da Vivi, conhecer Muitos mais assuntos. ainda. Eu também queria perguntar para você, Beto, dos filmes, do próximo filme e tudo mais. Mas o tempo é curto, né? Eu tenho uma lista lá com várias ideias, assim, de filmes que vêm, cara. Tem umas ideias, assim, que eu falei, como fazer isso aqui, senhor? Mas é muito legal. Por exemplo, Mundo Sem Arte, coisa assim, sabe, que... Cara, muito legal. Aquele que a gente ia gravar de Natal, já não é mais um curta-metragem, ele praticamente é um longa, Imagino. Então, mas o legal é que você vai amadurecendo, né? Então, por exemplo, eu mesmo amadureci muito, e aí você tá falando com o Thiago mesmo outro dia aqui, né? Quando você começa a trabalhar no começo, o diretor tal, a tendência é se preocupar muito com, será que tá legal esse plano, esse movimento, essa textura de imagem, não sei o quê, o ator, a arte. Só que aí depois você começa a entender que, peraí, o mais importante, nem é isso é importante, precisa, mas o mais importante, sabe o que é? História. Aí eu falei, Beto, peraí, quantas vezes você vai ligar um streaming para assistir e quantas vezes você entrou naquele filme e olha, essa câmera é legal, acho que foi com essa câmera, essa textura legal da imagem. Então você assiste filme, você não faz isso. A história. Você faz o seguinte, você já espera que todos os filmes estejam bem gravados, isso é básico. Então assim, você espera que esteja muito bem filmado. Mas você vai pela história. Que nem o pessoal fala de dorama, cara. Quando a história te cativa, eu, pelo menos, falando por mim, eu não assisto uma vez, eu assisto duas, eu assisto três, porque aquilo eu quero ver E cada vez que eu assisto, eu vejo uma coisa diferente, eu pego um detalhe diferente, e eu sou tipo criança, entendeu? Não, quer ver, por exemplo, de novo. Ó, falando, não de filme, falando de série. Por exemplo, uma série que a gente sempre assiste aqui em casa é Big Bang. Por quê? Porque é divertido, cara, e interessante, a gente dá risada, mesmo já conhecendo a piada. Mesmo conhecendo. Por quê? Porque te faz bem, né? De alguma forma te faz bem, então você vai voltar. Vivian, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, muito obrigado, foi muito legal, tá? E aí eu quero já agradecer a você que está aí conosco até agora e não esqueça de dar o teu like, curtir, deixa o teu comentário aí, tá bom? E siga a gente. E fique preparado que a gente vai ter mais coisas acontecendo, mais outras pessoas que a gente vai conhecer, vai ser muito legal. Obrigado por você estar até aqui com a gente. Valeu, um abraço, Deus te abençoe, viu? Até.